A graça e a paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Cristo eterno, do Cristo ressuscitado. Amém? A Ele, ao Espírito Santo, seja dado a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos, eternamente, para todo sempre. Amém. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação e também pela sua oração, pelo seu amigo, pelo seu irmão em Cristo Jesus. Este vídeo, hoje ele tem a finalidade de trazer para você, de levar até você as doutrinas do Evangelho da Graça reveladas na Bíblia, ou nas Escrituras, ou no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Então, a finalidade desse vídeo, somente, exclusivamente, levar até você as doutrinas do Evangelho da Graça revelada nas cartas de Paulo. Amém? Bendito seja Deus. Então, a minha gratidão aqui, em primeiro lugar, ao meu Deus, a Cristo Jesus, que me tirou, né, do lamaçal, do lamaçal do meu pecado, né, de uma vida de derrota, e me trouxe para a luz, para o conhecimento, para o Evangelho da Graça, que é poder de Deus. Minha gratidão à minha esposa, meus 2 filhos, aos irmãos que congregam comigo aqui no templo, graças a Deus por isso, todos os domingos, às 19 até às 21 horas. E a todos os irmãos que me cercam e aqueles que estão chegando, que estão recebendo luz, que estão sendo iluminados pelo Evangelho da Graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Louvado seja Deus. Então, sem perca de tempo, presta bem atenção que eu vou passar para você aqui do canal Iluminados pela Graça. Preste bem atenção. A partir de hoje, eu vou apenas citar, e isto foi eu que escrevi, não peguei de nenhum livro, não peguei de nenhum do Google, de nenhum canal do YouTube, não. Eu mesmo que fiz, né, essas doutrinas. Eu falei até para minha esposa, eu disse assim, que eu iria fazer um livro. Eu vou escrever um livro somente, embora que seja com poucas páginas, mas somente com esses temas aqui e outros que eu posso até acrescentar. Então, esses temas que eu vou citar não terá assim uma organização pelos temas que eu vou citar aqui. Não terá uma ordem, certo? Mas eu vou citar, os temas que eu citar aqui, eu vou mostrar para você, provar para você, né, dentro da Bíblia, dentro da Escritura. Amém? Então, preste bem atenção aqui. Agora você tem que acompanhar todos os estudos, todos os temas, todos os vídeos, senão você não vai entender, você não vai ser liberto. Então, quando você passar a entender, né, esse estudo que eu vou passar, eu vou esmiuçar bastante, simplificar, vou pegar principalmente os textos, o que diz o grego, né, na língua original, em cima um mínimo que eu puder passar para você, mas que seja eficaz, mas que possa trazer para você uma libertação. Como disse Jesus, conheceu a verdade, meu irmão, é liberto. E eu acredito, olha o que eu vou lhe dizer, eu acredito, seu amigo Pastor Van acredita que depois que você estudar todos esses temas aqui, você será liberto. Você vai deixar de ser um judeu, você vai deixar de ser um religioso, você vai deixar de ser um escravo de um sistema religioso e
vai ser um cristão, você vai crescer na graça, você vai crescer no conhecimento, você vai sentir paz, alegria no Espírito, quando você passar a me acompanhar e a vivenciar, e você mesmo vai comprovar e vai ver que esses temas que eu vou passar para você está na sua Bíblia, mas não foi ensinado, não é ensinado nas escolinhas dominicais. Amém? Algum até sim, 1, 2 que eu vou citar aqui, né? Eu pude acompanhar, né, na escolinha dominical, mas o restante não, são doutrinas da graça. Então, o tema hoje, não perca nenhum vídeo do canal Iluminados pela Graça com seu amigo Pastor Van, porque são temas revelados, que você tem dúvidas, que eu tinha dúvidas, mas que depois eu passei a estudar, a ver com meus próprios olhos, eu passei a ter firmeza e a afirmar aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, esse texto aqui, olha o que diz, Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim: ao contrário, o 6, vamos para o versículo 6, Gálatas 2, 6. Quanto aos líderes cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ele está falando de Pedro, de Paulo e de João, que eram pregadores do Evangelho das Boas Novas da lei, o Evangelho da lei para judeus. Aí Paulo fala isso aqui, olha o que ele diz, versículo 7 agora. Ele diz: ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. A responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, e não judeus, aos gentios. Assim como a Pedro, preste atenção aqui, a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Olha aqui, há uma diferença. Cristo ilumina Paulo com a graça, o Evangelho da graça, para pregar aos gentios. E o mesmo Cristo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, também pega Pedro, Tiago e João, ilumina eles com o Evangelho das Boas Novas do Reino, para anunciar o Evangelho, as Boas Novas aos judeus. Está aqui, pelo menos está escrito. Você não pode dizer que eu estou acrescentando, está escrito. Aí ele diz, versículo 8, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios, tá certo? Então ele diz aqui, olha só, você vai ler isso aqui. Então Pedro, Tiago e João, apóstolo dos judeus circuncisos, e Paulo, apóstolo dos gentios incircuncisos. O que eu quero dizer com isso? Então Paulo, né, que recebeu as últimas revelações das boas novas do Evangelho da Graça, deixou escrito algumas doutrinas que totalmente desconhecidas, né, na religião evangélica, na religião católica, na religião Testemunho de Jeová, na religião adventista, né, e nas demais religiões, né? Agora, para nós que temos a nossa mente iluminada, nossos olhos iluminados, certo? Nós recebemos sim a revelação do Evangelho das Boas Novas, pregada e anunciada por Paulo, né? No tempo dele ficou escrita, que serve para nós como doutrina. Por exemplo, olha só. Então eu peço a você, meu amigo e minha amiga do canal, me acompanhe a partir de agora. Eu já tenho 3 estudos, né, dentro desses temas aqui. E todos os temas que eu lançar, eu vou mostrar para você de que está escrito na sua Bíblia e não lhe falaram sobre isso. Nem o pastor, nem o professor, nem o doutor de teologia não ensinou você sobre esses temas. Um exemplo,
as duas alianças, a antiga e a nova aliança, o antigo pacto e o novo pacto, está aqui. Isto é ensinado na escolinha dominical, que há duas alianças. Não há somente uma, há duas, e elas são totalmente diferentes. Elas trazem coisas totalmente diferentes do reino da pessoa de Cristo Jesus, certo? E da salvação, ok? Então, as duas alianças, o antigo e o novo pacto. Outra, judeus e gentios, antes da cruz e depois da cruz. Essas doutrinas aqui, meu irmão, vai fazer toda a diferença no teu conhecimento. Judeus e gentios, antes da cruz e depois da cruz. O que aconteceu na cruz com os judeus e com os gentios, certo? Outro estudo. A lei e a graça. O que mudou? Mudou alguma coisa quando Cristo apresenta a graça, né? A salvação por meio da graça, o dom da graça de Cristo em nós? Mudou alguma coisa sobre a lei? A lei permanece nos dias de hoje? É para a igreja cumprir a lei de Deus, a lei de Moisés? Então, a lei e a graça, o que mudou? Olha que tema bacana para a gente estudar isso aqui. Está na sua Bíblia. O ministério de Jesus homem e o ministério de Jesus Espírito. Como assim, pastor? São dois ministérios? São dois Jesus? Não, é que não ensinaram isso na sua escolinha dominical. Eles não ensinam isso, mas houve o ministério de Jesus homem e depois de sua ressurreição, o ministério de Jesus o Espírito. É a mesma pessoa com ministérios diferentes. Um era o ministério da lei, o outro o ministério do Espírito. Eu vou falar tudo isso para você, está na sua Bíblia. Então o tema é as doutrinas do Evangelho da Graça reveladas na sua Bíblia, ou na minha Bíblia, na Bíblia. Outra, presta atenção, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Uma ordenança para Israel, para os judeus. O dízimo foi uma ordenança para os judeus e nunca, meu irmão, minha irmã, foi dinheiro. Outra, as ordenanças da lei foi para Israel, embora tenha uma religião aí que são os guardadores da lei. Meu Deus! As ordenanças da lei foi para Israel. Eu já provei isso, mas vou provar de novo que nós não devemos mais guardar as ordenanças da lei de Moisés. Está na sua Bíblia. Outra, a lei foi abolida na cruz. Não, pastor, isso é uma heresia, né? Você vai ver que está na sua Bíblia que a lei foi abolida na cruz. Outro, batismo nas águas, um ritual completamente judaico. Um ritual judaico teve o seu início e teve o seu fim. Como assim, pastor? Eu vou provar isso na sua Bíblia, que o batismo nas águas foi um ritual judaico. Outra, Santa Ceia, a Páscoa dos judeus. Santa Ceia tem nada a ver de pãozinho com suquinho de uva, nada a ver com isso de 1 Coríntios 11. Lá não foi Santa Ceia. Paulo não ensinou Santa Ceia. Jesus não mandou fazer a Santa Ceia. Vou provar isso na sua Bíblia. Outra. Então, Santa Ceia foi um ritual, certo? Aliás, Santa Ceia foi a Páscoa dos judeus. E o batismo nas águas, um ritual judaico para Israel. Outra, o Jesus humano veio para os judeus. Tudo que Jesus fez na sua carne não serve para mim nem para você. Você sabia disso? Não. Agora eu quero ver. Acompanha os estudos do pastor Van, sempre às 19 horas. Vou provar isso na sua Bíblia. Está escrito na sua Bíblia de que o Jesus humano veio para os judeus. Você não sabia? Você vai saber. Eu vou falar para você. A outra, na cruz, Jesus cancelou o pecado. Pastor, aí não. Aí o senhor tem demônio. O senhor não pode falar isso. O senhor está com o diabo no couro. Tô não, meu irmão.
Quem opera em mim, quem me libertou e me tirou das drogas, né, da pesada, do lamaçal, né, da desgraça, né, do mundanismo, foi o Espírito de Cristo. A Ele eu devo a glória, o louvor, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. A Cristo, eu sei a quem eu tenho crido. Então, na cruz, Jesus cancelou o pecado. Você não sabia disso? Vai ficar sabendo. Eu acredito que o seu pastor da escolinha dominical não vai gostar nada do que eu vou falar, mas eu vou falar, está na sua Bíblia. São doutrinas do Evangelho da Graça. Outra, você sabia, sim, já falei isso aqui, que o Jesus humano veio para os judeus, só para os judeus. Você não tem que copiar nada de que Jesus fez em carne. Por quê? Porque o nosso ministério depois da cruz é espiritual, é do Espírito. Você não sabia? Vou provar na sua Bíblia. A igreja não tem pecado. Olha quantas doutrinas na graça. A igreja, eu, você, todo aquele que é nascido de novo não tem pecado. Você não sabia disso? Vai ficar sabendo. Outra, o nosso espírito está aperfeiçoado. O teu espírito, o meu espírito já está aperfeiçoado. Já nascemos perfeitos em Cristo Jesus. E o que falta? Crescer na graça e no conhecimento. Ele não diz que você vai nascer quando você tem o conhecimento, não. Ele manda somente crescer na graça. Você não sabia? Você vai aprender, está na sua Bíblia. Outra, o que você fez para ser salvo? O que você, pense, medite. Você, meu irmão, que está me vendo pela primeira vez, o que você fez? Você fez para ser salvo? Fez jejum, deu dízimo, fez voto, se lavou nas águas, né? Se lavou nas águas do tanque batismal da tua igreja. Não, nas águas da praia, que eu fiz muito isso. Não, seu dízimo era o melhor, era o maior, né? Não, você jejuava demais, buscava o Espírito Santo no monte quando ele estava em você. O que você fez para ser salvo? Está na sua Bíblia. Você vai aprender isto aqui. Isso é doutrina do Evangelho da Graça. Era isto que Paulo pregava aqui, ó. Quando viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas, o Evangelho, né, da graça, a quem? Aos gentios. Então Paulo anunciava isto aqui, mas os judeus não queriam não, eles queriam as práticas, as velhas práticas da lei de Moisés, tá certo? Eles não queriam a graça, a revelação. Não, vou provar isso para você. Então, o que você fez para ser salvo, meu irmão, minha irmã? O que? Pense. Outra, uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Não se perde a salvação. Então, o crente, o irmão ou a irmã que diz que, cuidado, irmão, pode se perder a salvação, é um herege. Ele não conhece o Evangelho da Graça, não foi liberto ainda. Ele é preso pelos dogmas da igreja dele, do pastor, da doutrina, da placa, da igreja, mas nunca ouviu e foi liberto pelo Evangelho da Graça de Cristo. Uma vez salvo, meu irmão, salvo para sempre. Está na sua Bíblia. Outra, quando o crente morre, imediatamente recebe um corpo eterno, glorioso, imortal e incorruptível. E já vai direto morar na presença de Cristo, no reino eterno de Cristo. É isso que a minha Bíblia e a sua Bíblia ensina. Está escrito isso aonde, pastor? Você vai ver. Não perca os próximos estudos. Eu vou tentar diminuir bastante o tempo, vou tentar ser bem sucinto para que você entenda. O importante é trazer entendimento. Depois que você entende, meu irmão, tchau, religião evangélica. Outra, já estamos no novo céu e nova terra. Isso é uma bomba, né? No meio da religião evangélica, testemunhas de Jeová, adventismo dos 7 dias, né? Vai ser uma bomba para eles, mas já estamos.
Você já nasce no novo céu e nova terra. O que significa novo céu e nova terra? Você vai aprender, está escrito na sua Bíblia. Outra, já houve o período do princípio de dores e a grande tribulação. Já houve o princípio de dores e a grande tribulação. Não sabia? Está na sua Bíblia. Olha só, não é heresia não. É Bíblia pura, é graça, é o Evangelho da graça na minha e na tua vida, trazendo libertações, né, para milhares e milhares e milhares e milhões de brasileiros, de crentes no Brasil. Outra, o Apocalipse já aconteceu, é um livro vencido, e foi escrito antes de 70, vou provar na sua Bíblia, o Apocalipse foi escrito antes de 70 e tudo do Apocalipse já aconteceu. Não é heresia, está na sua Bíblia. Outra, aqui, a grande tribulação, ela foi única, já houve, nunca mais haverá, como disse Jesus. A grande tribulação já aconteceu. Não é também heresia, é Bíblia, é revelação. Está na sua Bíblia, tá lá, olha, Mateus, Jesus falou sobre isto. Então, você vai ver isto aqui. Outra, Jesus disse, olha só, olha que eu estou afirmando que a sua Bíblia diz isso. Jesus disse que a grande tribulação seria em 70. Opa, pastor, peraí, essa não, aí foi demais. Aí o senhor fugiu de todas as teorias, né, de doutorado, de pós-doutorado. Não, aí não, pastor, essa aí não, até me fugiu a mente aqui, o pensamento, até eu sair da terra, essa não. O senhor dizer que Jesus disse que a grande tribulação seria em 70, essa é a maior heresia de todos os tempos, mas está escrito na sua Bíblia que Jesus disse que a grande tribulação seria em 70 DC. Você vai ver isto, eu vou provar na sua Bíblia. Outra, a grande tribulação foi para Israel e para a igreja da Ásia Menor. Está escrito na sua Bíblia. E estas são as doutrinas do Evangelho da Graça revelada na sua Bíblia. Pastor, e como eu nunca vi isso? Vai ver aqui no canal. Simples. Você vai ver que é simples. Não precisa fazer doutorado, pós-doutorado, bacharelado, mesclado, amado, nem impactado, nada disso. Apenas você tem que ler devagar. É como isso aqui, ó. Paulo diz, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade a Paulo de anunciar as boas novas a quem? Aos gentios. E a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas a quem? Aos judeus. O evangelho dos judeus tinha batismo, tinha ceia, tinha Páscoa, tinha batismo nas águas, tinha jejum, tinha voto, tinha sábado, tinha tudo que a religião evangélica pratica hoje, né, junto com as demais companheiras, tudo isto é ensinado por Pedro. Mas o evangelho de Paulo era diferente? Sim. Essas doutrinas que eu estou falando aqui, todas elas, Paulo disse, vocês não querem praticar aquilo que Cristo me revelou. O que eles queriam, os judeus, eram as práticas de obras mortas, batismo, dízimo, voto, e assim, jejum, e assim vai, né? Uma série de coisas que Pedro ensinava para os judeus. Por quê? Porque era o evangelho do reino, ok? Outra, sim, Jesus disse que vinha em 70, ele disse isso, ele disse com a sua própria boca. Você nunca ouviu? Vai ver aqui. Outra, sim, a grande tribulação veio para a igreja de Israel, para Israel, o povo de Israel, e a Ásia Menor. Foi o único que aconteceu ali e acabou-se. Você vai ver isto. E jejum. Os discípulos de Jesus não faziam jejum. E por que você faz? Prove, pastor. Agora não. Eu estou só dando os temas. Os temas
para a gente ver todo esse tema aqui, eu tenho uma defesa na Escritura. Tem base na Bíblia, tem base bíblica. Tudo que eu falei aqui, eu vou provar a você na sua Bíblia, a partir do próximo vídeo. Esse vai ser lançado na sexta-feira, sempre às 19 horas, sempre às 19 horas. E por último, a bomba. Por último, aquilo que está abalando, está estremecendo, né, as bases, né, a estrutura física, né, das religiões, dos templos, das cabeças, né, dos doutores de anéis, dos bacharelados, doutorados, pós-doutorados. E olhe, né, que alguns deles já estão reconhecendo isso aqui. A última é isso aqui, ó. Jesus já veio. Eita, pastor, eu quero ver, pastor. Olha só quantas coisas boas. As ordenanças da lei, Jesus cravou na cruz, a igreja não tem pecado, o nosso espírito aperfeiçoado, uma vez salvo, salvo para sempre, já estamos no novo céu e nova terra, já houve a grande princípio de dores, grande tribulação. O que mais? Batismo nas águas teve sua finalidade, seu início e terminou, e teve seu fim. Santa Ceia é a Páscoa dos judeus. Que mais? As ordenanças da lei, a lei foi abolida. O Jesus humano você não deve copiar. O jejum não serve para você, tá certo? Então, essas e outras doutrinas, eu, Pastor Van, estarei aqui mostrando na sua Bíblia de que a sua Bíblia diz isso aqui, mas os pastores e os doutores, fazedores de livros, enganam, certo? Sustentando uma doutrina que não existe. É uma doutrina judaica, uma doutrina mosaica, uma doutrina tirada dos tempos de Abraão, dos tempos de Moisés, dos tempos do Jesus humano. E isto foi combatido por Paulo nas cartas de Paulo. Então, tudo isto e outros temas eu vou trazer para você neste canal. Conto com você, conto em primeiro lugar com a tua oração, com a tua inscrição. Daí, ó, o like aí. Primeira coisa, quando você abrir esse vídeo amanhã, dá o like aí, aperta o sininho para receber as notificações dos próximos estudos, para não perder nenhum tema desse. Porque no final você vai dizer assim: Pastor Van, Deus continue te abençoando. Foi através do teu canal que eu fui liberto da religião para a glória de Deus. Amém? O Senhor te abençoe grandemente, grandemente e suprindo. E Deus vai suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Não perca, a partir de amanhã, sempre às 19 horas, para a glória de Deus. Amém? A paz de Cristo Jesus.